E glórias a Deus, a paz de Deus, minhas irmãs do grupo, a paz do Senhor a todos, XXDL, a paz do Senhor, seja bem-vindo. As lives aqui são de segunda a sexta, a partir das 11h55, tá? Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, como eu estava aqui comentando, estou esperando ver se as irmãs chegam um pouco para me explicar o que ocorreu no sábado. Até lá a gente vai já falando sobre a nossa live. Hoje nós vamos falar a palavra de Lamentações, capítulo 5, tá, irmãos? Lamentações, capítulo 5, que foi a primeira palavra que o Senhor deu dentro dessa convocação que Ele fez para mim, tá, irmãos, no sábado. Mandou eu entregar as palavras lá no grupo e que algumas irmãs iam entender o que estava ocorrendo, mas eu só pude explicar para as irmãs o que estava ocorrendo no finalzinho. Jusilene, né? E hoje eu vou falar um pouquinho mais, irmãos, mas tudo da paz do Senhor. Ele fala e obedeça. Eu não fico perguntando por quê. Mas eu sei, irmãos, que quando é dessa magnitude, o Senhor não nos convoca para orar, irmãos, se não fosse necessário. Não nos convoca a orar, interceder, se não fosse preciso. E sempre eu creio, irmãos, que o Senhor antecipa algo sempre para os filhos e filhas dele. Maria de Fátima, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, a gente, como filhos e filhas do Senhor, irmãos, nós somos sempre privilegiados. Então, o Senhor nos convoca para orar, interceder por algo, às vezes, que Ele não nos fala o que é, mas a gente obedece, sabendo que sempre, sempre, irmãos, Ele está ali nos alertando. Ele está nos dando esse privilégio de sermos alertados com antecedência. Então, nós vamos falar, irmãos, as 10 palavras que o Senhor deu durante os 10 dias. Segunda a sexta, 5. Depois, na outra, de segunda a sexta, mais os outros 5. Então, nós vamos falar, vai ser as palavras que foi enviada lá, tá, irmão? Foram 10 palavras. Não foi eu que escolhi, eu orava, o Senhor mandava abrir a Bíblia e falava direcionamento, se era para a esquerda e para a direita. Irmãos, foi muito assim específico. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, não foi por acaso. Deus tinha que, sabe, tem algo de Deus aí, mistério do Senhor, mas quem foi convocado, eu creio que obedeceram e assim a gente fez. Então, irmãos, antes da gente orar, eu lembro antes da Covid, uns 2 anos antes da Covid, se não me engano, tá, irmãos, porque faz um tempinho, acho que foi 2 anos, foi antes da Covid, uns 2, 3 anos antes, o Senhor fez uma coisa parecida assim não, irmãos, foi algo assim que eu não entendi, mas eu fiz. Preta Silva, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Que eu lembro como hoje, que minha tia do nada chegou aqui em casa e trouxe sabe aqueles mapas antigos que tem os municípios do estado de São Paulo, né, que tem, vamos supor, Zona Sul, Zona Leste, antigo, que era um mapa mesmo. E ela falou, olha, para você ver as ruas. Eu não entendi muito bem, mas porque eu nem uso. Com celular você pega o Google, coloca ali o nome da rua, você já sabe onde é. Mas tudo bem, eu peguei, guardei. E nesse mesmo ano, irmãos, o Senhor mandou eu imprimir o mapa do Brasil. Eu lembro como hoje. Quando eu imprimi 3 mapas, aí eu dei um para o meu esposo, um para o meu filho e outro para mim. Onde tinha todos os estados. E dentro desses estados a gente tinha que todos os dias orar, fazer uma oração para cada estado, irmãos. E ali, quando a gente terminava, Lucia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. J. Costa, a paz do Senhor. Gil Silva, a paz do Senhor. Quando a gente terminava de orar, irmãos, pelo aquele estado, porque cada um orou, começou por um estado diferente, ficou a critério. Então, enquanto eu estava orando por São Paulo, meu esposo estava orando pela Bahia, quando meu filho orando pelo Rio Grande do Sul. E a gente não fizemos aquilo, irmãos. Eu convoquei Riquelme, a paz do Senhor, Pátia, a paz de Deus, Rita Casimiro, a paz do Senhor. E eu ali, irmãos, convoquei meu esposo e a paz de Deus, viu, Riquelme, Jacob, a paz do Senhor. E meu esposo e meu filho não negaram não, nós vamos, Marcelo Henrique, a paz de Deus, vamos fazer. Irmãos, eu lembro que teve estados, irmãos, que foi muito pesado, sabe, era muito pesado. Eu até tenho uma cópia, só não tenho a cópia dos que a gente orou, porque a gente tinha que queimar depois. A gente queimou, o Senhor mandou queimar, jogar fora, a gente jogou. Rita Casimiro, a paz de Deus, boa noite, a paz do Senhor. E, irmãos, eu sei que depois, eu acho que 2 anos ou foi 3 anos depois, chega a Covid. E foi aí que a gente foi entender o que Deus tinha feito com a gente lá atrás.
A gente não sabia, irmão, simplesmente obedecemos. O Senhor fala, a gente obedece. E depois, quando veio a Covid, que eu fui entender que alguns estados onde teve muitas pessoas que partiram, justamente eram os estados que pesavam na hora da gente orar. Teve estados, irmãos, que a gente não aguentou orar 7 dias. Porque foi 7 dias por cada estado, irmãos. Veja bem a magnitude do que o Senhor estava fazendo naquela época. E eu lembro que eu subi por um monte, irmãos, e os últimos estados, depois a gente orou só pelo estado de São Paulo, dentro daquele monte de município que tem aqui. A cidade é grande. Eu lembro que eu subi no monte, irmãos, e eu deixei aquele mapa lá. E eu contei para o profeta que estava junto, que eu sempre chegava lá, a gente orava junto, mais umas irmãs lá, e eu deixei lá, o Senhor mandou deixar lá. E ele ficou de continuar orando. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor, quando Ele convoca, a gente não pergunta o porquê, porque o Senhor não falou o que era, mas dava para saber que era algo que necessitava. E assim a gente fez, e o Senhor sempre fala comigo, irmãos, quando Ele fala as coisas para fazer dessa magnitude, Ele convoca outras pessoas em vários estados, em vários lugares do mundo. E a gente tem que obedecer. Aqueles que são chamados, irmãos, não tem escolha. A gente tem que fazer. E foi o que ocorreu no sábado. No sábado, eu acordei, o Senhor me deu um sonho sobre 10 pedras. Peço quando for orar, lembre de mim. Vou orar, tá, irmã Rita? Eu vou colocar o seu nome no caderno de oração, tá? Nós já vamos orar. É só para as irmãs que estavam no grupo e receberam ali as palavras, e foram 10, irmãos, e eu acordei com aquele incômodo, 10, 10, e eu 10 horas consecutivas, porque aí não ia dar, irmãos, e o Senhor me conhece, eu tenho família, então 10 horas direto ia ser difícil, mas ele foi me orientando e falou, não, a cada hora você vai parar e vai orar, e começa o horário que você for, mas na hora que você começar, você não pode parar, você é de 1 em 1 hora, você vai ter que estar orando, quando virar outra hora, você escolhe o momento, amém, viu, irmã? E você vai orar. E assim foi, eu comecei às 11 da manhã. Fui até às 8 e pouco, porque eu orei às 8h30, mandei para as irmãs ali por volta das, se não me engano, né, irmãs? Às 8h50, mais ou menos. Então, irmãos, foi uma coisa assim, muito da parte de Deus, forte. E a primeira palavra foi essa de Lamentações, capítulo 5, que nós vamos profetizar e vamos compartilhá-la aqui agora. E tudo para honra e glória do Senhor, tá bom, irmão? Nós vamos orar para começar, até porque mais tarde eu vou sair muito cedo, irmãos. Como eu falei para os irmãos, vou fazer uma pequena cirurgia, eu tenho que estar lá cedo. Então eu vou sair daqui de casa por volta das 5 e pouco da manhã. Então eu não vou me demorar muito por conta disso, mas eu não ia deixar de fazer live. Nem que o Espírito Santo dizer que quer falar até 2 horas da manhã, eu vou ficar aqui. Mas eu estou avisando as irmãs, tá? Só para não demorar. Então é Rita de Cássia, só um pouquinho, tá, irmão? Rita Cassimira. Só para mim não esquecer, tá, irmão? Seu nome tá no caderno de oração, viu, irmã? Creia que Deus é Deus e Ele entra na tua causa. Porque quando a gente busca o Senhor em oração, irmã, Ele ouve dos céus. E aqui nós oramos uns pelos outros. E eu creio que juntas, orando juntos, que tem homens aqui também, orando uns pelos outros, o poder do Senhor é maior, e eu creio que Ele entrará com providência na tua vida, viu, irmã Rita? Glória a Deus, irmãos, mas antes de tudo vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Se você assim crê e tiver fé, deixa um copo com água aí, já que Ele inicia a paz de Deus, deixa seu copo com água, uma garrafinha de água, porque a gente ora, irmãos, e eu creio que o Senhor pode enviar poder, não é a água, tá, irmãos, não é coisa mística, não, é só para ter algo, porque tem pessoas que para ter a sua fé concretizada assim, mas precisa de algo de pegar. Então vamos dizer a água. Quando você beber, eu creio que o Senhor, em nome de Jesus, vai te curar, libertar, em nome do Senhor. Vou falar, tá, irmãos? Lamentação, capítulo 5, nós vamos orar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos compartilhar ela, tá? E vamos orar. Jaqueline também. Vamos orar, tá? Lamentações, capítulo 5, a nossa palavra de hoje. E tem endereços, né? Em nome de Jesus para chegar. Vamos orar, irmãos? Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, agradecemos aqui, Pai, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. É mais um dia que se inicia, um outro dia que já se foi, já estamos na terça-feira, madrugada de segunda para terça, e agradecemos ao Senhor.
Obrigado pela segunda-feira, que foi ali agraciada com a tua mão, nós fomos cuidados e é por isso que estamos aqui. Obrigado, meu Deus, pela palavra de Lamentações, capítulo 5, que vamos profetizar e compartilhar daqui a pouco. Pai amado, obrigado pela vida da Rita de Cássia, da Jaqueline, de todos aqueles que estão aqui pedindo oração ao Senhor. São pessoas, Pai, que creem no teu poder e na tua verdadeira misericórdia. Deus amado, Deus bendito, cada um está vivendo algo em suas vidas, estão recorrendo ao Senhor. E a tua palavra sempre nos diz que todo aquele que lhe pede recebe, aquele que busca encontra o Senhor, e aquele que bate a porta sempre é aberta. Então elas estão batendo na porta que é o teu altar. O altar do Senhor que é santo, que derrama poder, que derrama cura, libertação, transformação, bênção sem medidas, restauração de casamentos, saúde. O Senhor traz principalmente a salvação. Que assim seja sobre a vida da Rita de Castro, da Jaqueline, da Rita Casimiro, quer dizer, e da Jaqueline. Que em nome de Jesus, Pai, a mão do Senhor que opera milagres já está entrando com providência na vida delas. O Senhor contempla o ontem, o hoje, o amanhã delas. Então o Senhor é o poder maior e perfeito para que possa resolver aquilo que elas estão necessitando. Nós profetizamos a tua mão sobre a vida delas. Nós profetizamos os teus anjos levando ali a resposta. Nós profetizamos em nome de Jesus o milagre extraordinário do Senhor, não só na vida da Rita Casimiro, como da Jaqueline, como na vida de todo filho e filha do Senhor que passarão por essa live ou escutarão o áudio lá no grupo. Desde já louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Glória, glória seja dada ao Senhor. Amém, minhas irmãs, amém? Antes da gente ler lá Lamentações capítulo 5, eu vou ler aqui, irmãos, do capítulo 3, Lamentações capítulo 3, do versículo 22, do 22 ao 27, que diz assim, irmãos. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Irmã Priscila, paz de Deus, bom dia. A minha porção renova-se a cada manhã. Não tem fim. Deixa eu ler de novo. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 27, diz assim. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Paz de Deus, irmã Givanete, a paz do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Nesses 6 versículos, irmãos, o Senhor aqui, o que me chamou a atenção, por isso que eu comecei a ler aqui, Lamentações capítulo 3, do versículo 22 ao 27. Nós vamos ler Lamentações capítulo 5, tá, irmãos? E tem muito a colaborar com o que nós estamos lendo aqui. Mas o que o Senhor me chamou a atenção foi nesses 3 últimos, que o que é bom. Veja bem, o versículo 25 diz assim, bom é o Senhor para todos aqueles que esperam nele, para a alma que busca ele. Irmã Malu, a paz de Deus seja bem-vinda. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Aqui, Jeremias, irmãos, mais uma vez, porque o livro de Lamentações, irmãos, tem é uma oração de lamento. Jeremias era chamado por alguns historiadores estudiosos, né, da palavra como o profeta chorão. Por que ele era o profeta chorão, irmãos? Porque ele foi um homem que profetizou, não profecias boas, justamente até para o povo dele mesmo, e ele viu as profecias se cumprirem. O povo de Deus foi levado para o cativeiro na Babilônia. E ele viu isso. Inclusive estava junto. Elizabeth, a paz de Deus. Gilma, a paz do Senhor. Então, quando ele sabia o tamanho e a grandiosidade de Deus, mas quando ele viu que tudo aquilo que ele profetizou, verdadeiramente ele viu, porque teve profetas, irmãos, na época antiga, que eles profetizaram e tem profecias que eles não viram se cumprir. Se cumpriram depois que eles já haviam partido. Como tem profecias do Apocalipse, por exemplo,
que quem profetizou não viveu para ver. Então, irmão, Jeremias viu muitas das profecias que ele lançou para o povo dele se cumprir. Então ali, irmãos, toda vez ele entrava em lamento, ele entrava e intercedia pelo povo, ele chorava porque o povo era dele também. Eram pessoas que ele conviveu, era um povo que verdadeiramente onde ele nasceu. Então eles falavam que ele era o profeta chorão por conta disso. E aqui ele está lamentando outra vez pelo povo, pedindo misericórdia, assim como em Lamentações capítulo 5, que a gente vai orar ali. E vamos profetizar sobre ele e compartilhar. Meus irmãos, eu fiquei muito incomodada, assim, incomodada não, mas preocupada, vamos dizer assim, não é incomodada, mas eu fiquei bem preocupada pelas essas 10 palavras que o Senhor deu, e orar 10 vezes, sabe, assim, 10 horas, vamos dizer assim, né, de oração. E ele falou muito comigo que não era só a mim que ele estava chamando, Simone Rodrigues. Então, como eu comecei a explicar aqui de algo que aconteceu antes da Covid, que o Senhor também fez uma coisa parecida, vamos dizer assim, uma coisa que eu não entendi, mas a gente obedece, a gente faz. E quando ele deu a primeira palavra, eu falei, Senhor, mas lamentai, sempre falando de misericórdia. As duas palavras, vocês vão ver que lá em Lamentações 5, também Jeremias fala sobre isso. Ele clama pela misericórdia. Então, irmão, dessa palavra eu comecei mais ou menos a entender o que o Senhor estava querendo alertar. Então, irmãos, a gente tem que entender que se não fosse como esse primeiro versículo aqui, o 22 do capítulo 3 de Lamentações, fala que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Olha a magnitude da benevolência de Deus e a gente passar a compreender e agradecer ao nosso Deus pela misericórdia dele. Porque se não fosse ele, irmãos, do jeito que esse mundo está, ele já devia ter terminado com tudo. Mas é por conta de alguns, irmãos, e não é uma totalidade, não é uma multidão, não. Até porque quem lê um pouquinho de profecia sempre vê eles falando um remanescente. Os remanescentes, por causa dos remanescentes de alguns, o Senhor está poupando, o Senhor poupará a vida. Irmãos, remanescente é um grupo pequeno, não é uma totalidade de uma nação ou de uma população inteira. São pessoas que vão se manter firmes, pessoas que vão olhar com o Senhor e não vão se desviar dos caminhos, não vão se desviar do olhar dele. Aqui o povo de Jeremias, o povo de Judá, mais precisamente falando, também, irmãos, se afastaram do Senhor. Era por isso que eles estavam passando por tudo aquilo. Mas Jeremias, porque vivia ali e tinha vivência e sabia, conhecia muito daquele povo, ele sempre intercedia por eles. Então, irmãos, quando eu comecei a ler ali Lamentações capítulo 5, eu falei, Senhor, mais uma vez, então vamos pedir sim, vamos orar, eu vou orar, e eu sei que muitos irmãos também foram chamados neste dia, no sábado, para orar e interceder, porque algo vem, mas aqueles que permanecerem firmes, aqueles que estiverem cobertos pela mão do Senhor, irmãos, o Senhor sempre poupa. O Senhor nos poupará, assim como fez na Covid, a gente passou por ela, estamos aqui. Lamentamos por todos que morreram aqui, que foram embora. Na minha rua teve parente meu também que foi. E a gente agradece ao Senhor porque estamos vivos, mas também vimos o que ocorreu. Então a gente já, sabe, irmãos, aquilo ficou ali muito, bateu até hoje. Quando eu lembro do sábado, eu fico assim, Senhor, tem de misericórdia. Essa é a palavra que sai da minha boca. Então, irmãos, eu não sei a magnitude. Hoje eu tive um sonho de novo, irmãos. Já vai fazer uns 3 sonhos que Deus tem me dado em meses diferentes, desde janeiro, de quedas de avião, de acidentes aéreos também. E a gente está vendo muito isso, sabe, irmãos? Aqui mesmo, aqui em casa, não é próximo de aeroporto, mas os aviões geralmente passam muito aqui por cima e fazem a curva, bem aqui em cima de casa. Então, eu sempre preocupada, irmãos, orando, intercedendo. Então, interceda. E a palavra sempre é misericórdia. Então, vamos ler aqui, tá, irmãos? Lamentações, capítulo 5. Eu li Lamentações, capítulo 3, versículos do 22 ao 27, tá? Para começar. Mas a nossa palavra é Lamentações, capítulo 5, que foi o que o Senhor nos deu no sábado, tá bom? Irmã Rosa, a paz de Deus. E as irmãs do grupo, as irmãs
Eu sei que muitas ficaram ali, eu mandando, que eu não tenho esse costume. Segundo o Alexandre e Mansur vão viajar de avião. Vamos orar, tá, irmão Malu? Vou estar intercedendo, tá? Mas eu creio que os anjos do Senhor vai levá-los e vai trazê-los de volta em segurança, em nome de Jesus, viu, irmão Malu? Creia somente. Então, irmãos, eu vou ler aqui, mas no sábado eu sei que muitos ficaram, né? Eu mandando, porque eu não tenho o costume de mandar muita coisa no grupo. Eu só mandando mensagem, palavra, sem poder falar nada, porque foi assim que o Senhor falou comigo. Então eu fui enviando, irmãos, e só expliquei no áudio da última oração, que foi às 8 e pouco. Então foi uma coisa de Deus, irmãos, não foi comigo. Se fosse por mim eu tinha falado. Mas é coisa do Senhor, e eu simplesmente obedeci. Então eu creio, irmãos, que o Senhor estava nos antecipando de algo. Então vamos orar, vamos clamar, e geralmente dentro de cada palavra ali, irmãos, tem alguns alertas da parte de Deus, e nós vamos estudá-los durante esses 10 dias, tá? De segunda a sexta, cinco palavras, na outra segunda, até a outra sexta, as outras 5 palavras, tá bom? Sábado e domingo não. E, irmãos, olha, não foi só eu não, e o Senhor falou com muita gente, até fora do país. Pastor Luciano, o Senhor convocou no sábado para levantar um clamor de oração por algumas horas. E em nome de Jesus, eu creio que muitos obedeceram. Irmã Raquel Mariana, a paz de Deus, seja bem-vinda. Eu creio que muitos obedeceram, irmãos, e é por isso que o Senhor, eu creio sempre no amor de Deus por nós. Então vale a pena, irmãos, sempre quando o Senhor lhe incomodar, for fora do seu dia, for fora do horário que você tem de oração, irmãos, quando você sentir vontade, pare o que está fazendo e ore, porque tem vidas que dependem daquela sua oração. Amém, irmã? Paz do Senhor, bom dia, viu, irmã Raquel? Vai depender de você obedecer o chamado de Deus. Por isso que eu não questiono muito, irmãos. Eu sempre pergunto, eu não fico perguntando o porquê. Eu só falo para ele me explicar como tem que ser. E ali eu faço como ele manda. Então foi de hora em hora, das 11 até as 8 e pouco da noite. Cada hora que virava eu estava ali orando, intercedendo, clamando ao Senhor. E cada hora o Senhor dava uma palavra. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós fomos privilegiados. Creia somente nisso. E Deus é Deus. Independente de que se for ocorrer algo, o Senhor nos poupará. Em nome de Jesus. Daniel Porfírio, a paz do Senhor poupa a todos aqueles que buscam o Senhor. Não são perfeitos não, tá, irmãos? Porque senão a pessoa fica, mas eu tenho isso, tenho aquilo, não sou tão perfeito assim. Mas se você tem buscado ao Senhor e crê nele, confia nele, ele poupa sim. Em nome de Jesus, tá, irmãos? Palavra de hoje, Lamentações, capítulo 5. Tá, irmãos? Vamos ler ele inteiro, porque é um lamento. É uma oração, é uma canção, vamos dizer assim, oração de Jeremias, intercedendo pelo povo, tá bom? Lamentações capítulo 5 diz assim: Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro, a bebemos. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e os assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se esbraseia como a de um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciões já não se assentam nas portas. Os jovens já não cantam mais. Cessou o júbilo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceu os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas.
Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias de sobremaneira contra nós outros? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada a ti. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua palavra de Lamentações, capítulo 5, que foi dada no sábado, a primeira palavra desse chamado, dessa convocação que assim o Senhor me fez. Que em nome do Senhor, a partir de agora, diminua para que o Senhor cresça, que a tua palavra seja aqui compartilhada da maneira que tem que ser. Que eu não, Pai, em nome de Jesus, esconda nada e nem deixe de falar nada, que eu fale aquilo que o Senhor, através do Espírito Santo, mandou entregar aqui. Que a tua mão poderosa sempre esteja na vida de todo aquele que busca. Que a tua misericórdia verdadeiramente dure em nossas vidas até a tua vinda e para a eternidade. Obrigado, meu Deus, porque se não fosse a tua misericórdia, nós já haveríamos sido consumidos. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, 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 mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Vaniel, a paz do Senhor. Giani, a paz de Deus também, seja bem-vindo. Irmãos, capítulo de Lamentação, capítulo 5, né? Lamentação, capítulo 5, como o capítulo 3 que eu comecei a ler aqui, irmãos, são lamentos, são uma oração que Jeremias faz de intercessão pelo povo, que estava na mão, estava no cativeiro, estava ali sofrendo, por conta de pecados, porque verdadeiramente eles haviam errado. Eles haviam excitado a fúria do Senhor. E o Senhor havia entregado eles nas mãos dos inimigos. Então Jeremias, quando ele vê as profecias que o Senhor havia feito, ele falar para o povo se cumprindo, ele entrava sempre em oração e em um lamento. Como eu comecei aqui dizendo, tem estudiosos que chamam ele do profeta chorão, porque ele chorava. Mas, irmãos, isso é característica de muitos filhos de Deus, que é chamado, irmãos, e eu aqui, uma delas, que a gente verdadeiramente, irmãos, a gente sente. Tem uns que são mais duros, que o Senhor forja com uma dureza tão grande que ele ora e fala a profecia pesada e ali ele simplesmente é duro. Mas tem muitos, irmãos, que foram chamados, que têm um coração de compaixão, de ter uma empatia com o outro. E eu sou um pouco disso, o Senhor tem me tirado um pouco, irmãos, porque verdadeiramente tem hora que pode prejudicar a gente ser assim. Mas que tem hora e momento certo. Mas tem hora sim da gente entrar e interceder, irmãos. A misericórdia do Senhor tem que ser sempre uma palavra de cotidiano na nossa boca. Porque se não for a misericórdia de Deus, muito de nós, irmãos, até a gente que é escolhida, a gente tem os nossos defeitos. Talvez, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor vem aqui através de Jeremias, ele levanta e para vocês verem, o capítulo termina com um ponto de interrogação, uma pergunta. Mas o profeta já sabia a resposta, que enquanto o Senhor não fosse a vontade de Deus, eles não sairiam dali. Paulo Freitas, a paz de Deus. Porque verdadeiramente eles haviam se afastado do Senhor. E o que o Senhor sempre requer, irmãos, de mim, de você, sempre Ele pede a cada um de nós, é que a gente sempre se alinhe com Ele. Saiu um pouco, viu que fez algo, ou até mesmo, irmãos, todo final do dia, peça perdão a Deus, mesmo pelas coisas que às vezes você acha que não fez. Porque a gente, irmãos, às vezes faz alguma coisa que talvez a gente não passe despercebido. Mas final de dia sempre é bom, irmãos, agradecer por estar vivo, mas também de pedir perdão, Pai, se eu fiz algo ao Senhor consciente ou inconscientemente, o Senhor me perdoe. Para que a misericórdia do Senhor nos alcance, irmãos, todos os dias, porque a misericórdia do Senhor ela se renova a cada dia. Mas nós temos que ter essa ciência que vamos dizer assim, é um privilégio da parte de Deus para conosco. E Jeremias aqui, irmãos, quando ele entra nesse lamento, ele sabe o que o povo fez e sabia o que o povo estava sofrendo. E ele entrava na presença de Deus para que Deus tivesse misericórdia. Por isso que quando eu
Estou dizendo para os irmãos assim, que foi o que o Espírito Santo de Deus colocou em mim. Quando ele deu essa primeira palavra, irmãos, eu tive um pouco de noção do que o Senhor estava querendo. Misericórdia, irmãos, não pode sair da nossa boca. O povo, nosso povo, vamos dizer aqui dentro da nossa nação, mas isso no mundo inteiro, porque o Senhor falou que convocou gente fora também. Vem afrontando a Deus todos os dias. E isso, irmãos, não vai dar bom. Vamos dizer aí igual todo mundo fala, não vai dar bom, vai dar ruim. E a gente sabe disso porque as escrituras não mentem, irmãos. Eu posso, sabe, a gente é falho, a gente é humano. Mas Deus não, as palavras dele não mudam e não vai mudar por conta da minha vida, da sua, da minha querência ou não. Não vai mudar, irmãos. As coisas passam, mas a palavra de Deus jamais. Então aqui, irmãos, a gente vê que quando o povo verdadeiramente afrontava Deus, Deus, olha, irmãos, descia firme para fazer o conserto. E a gente tem visto aí o que o mundo está aprendendo, né? Não aprendeu nada com o que aconteceu em 2019 e 2020, né? Não aprendemos nada. Queríamos o velho de volta e agora o velho é pior do que estava. Que Deus já não estava aceitando aquilo que tinha. Ainda mais o de agora. Então, irmãos, o Senhor pedindo misericórdia. Então eu creio, irmãos, que é algo que o Senhor está nos alertando com antecedência. Essa palavra aqui nos mostra o que é uma pessoa que verdadeiramente está ligado com o Senhor. E mesmo Jeremias sendo um profeta, mesmo ele sabendo que o povo tinha errado com o Senhor, ele não deixava de clamar a Deus por misericórdia pelo povo. E é lógico, irmãos, que o Senhor teve misericórdia daqueles que ele queria ter misericórdia, mas o povo que clamou, o povo que não se dobrou, o povo que, irmãos, por mais que a ciência, tudo, essas coisas, tudo que estão se acelerando, irmãos, coisas que eles apresentam para a gente, que dentro da palavra de Deus não é certo, e a gente não está se dobrando a isso, o Senhor vai cuidar de você, da sua casa e da sua família. Foram 10 horas, irmãos, de aprendizado, 10 horas de você abrir mão daquilo que, sabe, de você mesmo, para fazer algo para Deus, e é gratificante. No final do dia, irmãos, parecia que eu tinha tido uma batalha. Eu terminei o dia, quando eu terminei de orar, eu fui jantar. Parecia que eu tinha tido uma luta. E assim tem sido desde sábado para cá. Um cansaço, irmãos, uma coisa que não é normal. A gente sente parece com peso, um negócio estranho. Mas é orando, pedindo a Deus misericórdia, que eu sei, irmãos, e creio com toda essa força que eu tenho e a crença que eu tenho em Deus, que há uma batalha no mundo espiritual, está havendo uma batalha. E a gente sente, irmãos, quem está ligado, quem tem, sabe, o coração voltado a Deus tem sentido. E o Senhor, dentro dessa palavra, Jeremias termina com uma pergunta, mas ele sabe da resposta. Ainda o povo ficou um tempo, mas o Senhor tinha feito uma promessa, que quando acabasse o tempo do conserto da justiça do Senhor, o Senhor restauraria o povo, restauraria alguns, de tanto que alguns voltam, alguns outros não. E Jeremias já começa aqui falando até dos príncipes que haviam sido enforcados. Então, irmãos, o Senhor aqui dentro dessa palavra, ele diz para mim passar assim, misericórdia. Nas tuas orações não se aparte da tua boca o pedir misericórdia, não só pela sua vida, não só pela sua família, mas pela humanidade, pelo mundo. Porque assim, irmãos, com a nossa oração, o Senhor abrada um pouco da fúria dele. Porque o que o homem tem feito contra Deus, e a gente está vendo que as profecias lá do fim, né, que teve um início, teve um meio, e nós estamos caminhando para o fim, está se cumprindo, e há necessidade da gente estar fortalecido no Senhor, estar ali sempre ligados, irmãos, no Senhor. Então, se o Senhor, e mais um alerta aqui, vou falar novamente, que eu já falei aqui, você tem o costume de orar todos os dias ao meio-dia. Deu 7 horas, 6 horas da manhã, você acordou e você sentiu vontade de orar e falar, não, Senhor, foi alguma... E vira por... Não, irmãos, sente pelo menos, se não tiver, comece orando ali mesmo onde você está. Mas ore, irmãos, interceda, porque a nossa oração é a que tem
tido efeito na vida naquele momento de quem está precisando. É um chamado, é uma convocação de Deus para com as nossas vidas. Do mesmo jeito, se fosse para algum dos nossos que estivesse sofrendo, a gente acordaria qualquer hora da noite, qualquer hora estaríamos intercedendo. Mas quando se fala do próximo, às vezes há uma dificuldade. Mas o irmão sentiu, sabe, fora de horário, tá dentro de um lugar, do estabelecimento, andando na rua, dentro do ônibus, você sentiu vontade de orar. Irmãos, olhem, você não precisa estar gritando, estar falando, feche os seus olhos, se não puder, de olho aberto, olhe para fora e comece a falar com teu Deus em pensamento. Interceda, porque vidas dependem dessa intercessão da gente. Tá bom, irmãos? Porque foi isso que o Senhor me passou durante o sábado. E para mim, irmãos, não foi sacrifício. Foi um dever. E dever cumprido é o melhor sentimento que a gente tem. Que eu creio que sim. O Senhor ouviu as orações daqueles que mesmo sem entender, lá no grupo, leram a palavra, depois oraram de alguma forma. O Senhor é Deus, irmãos. E a gente, o Senhor tem um olhar e sempre nos dá esse privilégio daquele que ouve e obedece. Nós viemos falando muito disso. Para o mar se abrir, irmãos, tinha um homem que era temente ao Senhor, que era Moisés. Tinha um homem, Ceci, a paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? Bom dia. Tinha um homem que era temente a Deus. Moisés ouvia Deus falar face a face e ele obedecia, e ele foi num momento crítico onde eles não tinham para onde correr. Ou eram os egípcios que iam pegar eles sabiam que o castigo e o cativeiro ia ser muito pior do que já era, ou o mar que estava à frente dele, e o Senhor não, é o mar que você vai abrir para o meu povo passar. E diante dos olhos de vocês, vocês vão ver o exército inimigo ser consumido. O último passou a seco pelo mar. Quando o último passou, o Senhor fechou as águas em cima do exército do faraó. Irmãos, não ficou ninguém. Inclusive, acho que foi um mês retrasado, eles encontraram no fundo do mar rodas e carroças que condiz a data do mar quando se fechou sobre o exército egípcio. Irmãos, a palavra do Senhor, ela se cumpriu, ela se cumpre. Então o Senhor, irmãos, quando ele fala de um fim que não vai ser bom, lá em Apocalipse, é porque verdadeiramente não vai. Mas a palavra de Deus diz que aquele que permanecer no Senhor herdará a coroa da vida. Irmãos, então nós temos que estar de pé. Misericórdia é sempre que não pode faltar nas nossas bocas. Porque se o Senhor requer isso de nós, é porque algo da parte dele vem aí. Então a gente, irmãos, como obedientes, filhos do Senhor, que ouvimos a voz daquele que chama, nós clamamos misericórdia. E pode ter certeza que os filhos do Senhor unidos, clamando ao Senhor por misericórdia, o Senhor entrega misericórdia. Tá, irmãos? No tempo da ira, a palavra do Senhor nos garante que o Senhor guardará os filhos dele, aqueles que são fiéis, aqueles que continuam de pé confiando. O mundo tem se dobrado a deuses estranhos. O mundo tem se dobrado ao dinheiro, à fama, à beleza, correndo atrás de coisas que passam. Mas a palavra de Deus não passa. Ou a gente entende isso, irmãos, ou muitos vão se perder no meio do caminho. Vão perder sua coroa para que outro pegue. Porque aquele que não está firme no Senhor vai deixar cair. E aquele que está iniciando e crer num Deus com toda a fé, mesmo às vezes sendo pequeno, é o que vai herdar a coroa do outro, que se perdeu no meio da estrada. Irmãos, não é eu que estou dizendo, a própria palavra de Deus garante. Então vamos cuidar para que a nossa coroa fique na nossa cabeça, que as bênçãos do Senhor corram atrás de nós, não a gente corra atrás delas. Que em nome do Senhor, a cobertura lá do Salmo 91, as palavras poderosas de promessas que tem dentro daquele Salmo, os anjos que o Senhor dá ordem ao nosso respeito para nos guardar, esteja conosco em todos os nossos caminhos, não se aparte de nós. Misericórdia é o que o Senhor quer de mim, de você. A oração seja pedindo misericórdia. Não só pelos nossos, mas por todo aquele, filho e filha do Senhor, espalhados nessa terra, aonde houver vida. Irmã Márcia, a paz de Deus seja bem-vinda, bom dia. Rose, a paz do Senhor também seja
bem-vinda, bom dia. Então, irmãos, Lamentações capítulo 5. Jeremias ora por misericórdia. A minha palavra, a minha tradução da minha Bíblia é um pouquinho mais antiga, ela fala assim, os fiéis pedem misericórdia. Em outras fala assim, Jeremias ora por misericórdia pelo povo. Então, irmãos, a misericórdia do Senhor, ela dura e vai durar. E lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22, fala que é por conta dela que nós não somos consumidos e que ela se renova todos os dias. A misericórdia do Senhor, irmãos, é que tem nos mantido aqui. É a misericórdia do Senhor que sempre nos garante estarmos aqui todas as madrugadas. Então, irmãos, louve ao Senhor. Agradeça a Deus. Ah, irmão, mas minha vida está de ponta cabeça, as coisas não... Meu irmão, minha irmã, muitos estão passando por luta. A tua vida pode estar até de ponta cabeça, mas você está vivo. E aqueles que não estão e não podem resolver o que tinha para resolver, partiram antes. Então, irmãos, essa está sendo minha oração ultimamente, pedindo misericórdia. Tá vendo aí, irmã Givanete falando, irmã Givanete, o Senhor falou muito comigo. Quando eu não falei o que era, só fui mandando as mensagens. Eu terminava de orar e o Senhor me dava a palavra e ele falava, olha, ore depois, mano. E eu mandava para as irmãs e não podia falar nada o que estava ocorrendo. E o Senhor falou, mas tinha gente ali que ia entender o que estava ocorrendo ali. Ia ler, alguns iam meditar, alguns iam orar, outros iam ficar meio sem entender, numa hora não entendeu, depois outra leu e entendeu e orou também. O Senhor falou que tinha pessoas ligadas, irmãos, o Senhor requer de mim, de você, realmente pedindo misericórdia. Misericórdia num bem maior, total, tá, irmãos? Pela humanidade, não é só pela nossa nação, não é só pela nossa família. Tá bom, irmãos? Então, Lamentação aqui nos mostra aqui uma conduta do profeta, de um profeta que para muitos chamam ele de chorão. Eu, irmãos, eu não vejo ele como um chorão. Eu vejo ele como um homem que tinha um coração misericordioso. Um homem que sempre viu o lado, por mais errado que estava, ele sempre queria o bem para todos. E alguns aqui são dessa forma. Eu já fui muito mais, o Senhor tirou um pouco, porque eu sempre acabava, às vezes, pedindo misericórdia por alguém que o Senhor estava consertando. Então o Senhor começou a me moldar de uma forma, mas eu não mudei, mas eu continuo orando e pedindo misericórdia, porque o que eu não quero para os meus, eu não desejo para os outros. E eu vejo Jeremias dessa forma. Ele olhava para o povo dele como um povo que ele viu, o povo ali viu ele crescer, pessoas ali que ele tinha convívio, que a infância dele, tanto dos mais velhos que ele tinha como exemplo dentro daquele povo, estava ali sofrendo dentro de um cativeiro, porque havia se afastado do Senhor. E quando o Senhor usou ele para profetizar, eu acredito que talvez ele não tinha a ciência de que ele veria as profecias dele se cumprir. Como muitos profetas profetizavam, partiam, e outros, a profecia que ele falava se cumpria mais para frente. Mas não, Jeremias viu, e é por isso que ele clamava mesmo. Ele pode ser chamado por chorão por muitos aí, mas eu não vejo. Eu via um homem, irmãos, humilde, um homem que tinha misericórdia sempre adiante dele. Assim como eu também sou, a irmã Givanete, a irmã Raquel e muitas irmãs aqui. Eu sou muito tanto pedindo misericórdia para essa geração pessoalmente. Não é, irmã Raquel? É uma coisa que para a gente dói. Às vezes os outros olham como uma fraqueza, e não é uma fraqueza. Porque se não fossem muitos desses irmãos que tivessem o coração mais voltado para a misericórdia, muitos, pedindo misericórdia a Deus, muitos já tinham sido consumidos. Porque além do Senhor renovar a misericórdia dele todos os dias, aqueles que clamam por misericórdia, intercedem por misericórdia, recebem do alto, sim, a sua oração atendida. Onde às vezes, irmãos, o nosso pedido de misericórdia alcança verdadeiramente uma pessoa que talvez não seria alcançado, mas por conta da gente orar e interceder, ele é alcançado pelo Senhor. Então, irmãos, é algo da parte de Deus. Domingas, a paz do Senhor, é algo que o Senhor está requerendo. Foi a primeira palavra que para mim foi como se ele tivesse descortinado tudo aquilo que eu estava ali sem saber. Eu falei, não, pai, eu vou fazer, não vou perguntar o porquê, porque eu sou obediente, o Senhor convocou e aqui estou.
mas eu entendi um pouco da magnitude do que o Senhor estava ali nos, vamos dizer assim, nos antecipando para nós, tá, irmãos? Que a gente fizesse antecipado. Então vamos orar sim. Toda oração, nunca esqueça de clamar por misericórdia pelos seus, mas também pela humanidade, pelo mundo, pelas vidas, porque assim o Senhor quer de mim, de você. Tá bom, irmãos? É uma palavra assim que espero que as irmãs, quem puderem, tá, irmãos? Depois leia mais, leia e meditem com calma. Lamentações capítulo 5. Quiser ler também um pouquinho mais, vê lá o que eu comecei lendo aqui, Lamentações capítulo 3, do versículo 22 ao 27, que é por conta da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Meus irmãos, isso é verdade. Perdão, tá, irmãos? Eu não sei se foi gato, não sei o que foi, aqui é assim. Mas em nome de Jesus, eu creio que deve ter sido gato, alguma coisa. Deus é Deus e, como eu estava falando aqui, a misericórdia do Senhor sempre durará. E como sempre, irmãos, o inimigo não é fácil, viu? Ele tenta tirar a atenção da gente, ele tenta fazer com que a gente pare, mas agindo Deus na nossa frente, quem pode impedir? Ninguém. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Vamos orar, irmãos, porque também a hora já está um pouquinho, mas eu não tenho problema com hora, eu vou acordar cedo. Agradeço as irmãs que já estão orando por mim às 8 horas da manhã, irmãos. Estou fazendo uma pequena cirurgia, não é nada grave, não é nada assim não, mas tudo que é cirurgia é uma cirurgia mesmo pequena. A gente ora e eu creio que os anjos do Senhor já estão lá. Então às 8 horas da manhã eu estou ali, mas eu creio que até a parte da tarde eu já estou em casa. E em nome de Jesus, às 11h55 estou aqui. Tá bom, irmãos? E agradeço pelas orações das irmãs que já estão orando, as que vão orar e interceder por mim. E eu creio, irmãos, que tudo já deu certo para a honra e glória do Senhor. Tá bom, irmãos? Vamos orar para agradecer esse Deus, para louvar ao Senhor, pedir a Ele mais um dia onde a misericórdia dEle nos alcance, porque eu creio que já nos alcançou, porque nós estamos aqui, vivos para viver mais um dia. Vamos orar? Separou seu copo com água, coloque na presença do Senhor. Irmãos, não tenha medo de pedir ao teu Pai o que você necessita. A palavra de Deus diz que muitos de nós não recebem porque pedimos mal. Muito do povo de Deus tem perecido por falta de entendimento. E o entendimento é saber pedir com sabedoria. É saber clamar ao Senhor com sabedoria, irmãos. Não pedir de qualquer maneira, não pedir qualquer coisa. Peça uma coisa e fique nela até que do alto o Senhor derrame o poder, derrame a resposta. Não fique todo dia pedindo uma coisa diferente. Sabe, fale sempre com o Senhor, com uma coisa direta que abranja tudo aquilo que você está vivendo. Sabe, peça para o Senhor te dar uma palavra na hora da oração que abranja, que acolha tudo aquilo que você está precisando numa oração só. Para que em nome de Jesus você não fique orando aqui de picadinho. Não que o Senhor não ouça, mas eu acho que o saber é o que eu acredito, irmãos. Quando a gente pede, tá precisando de algo, minha saúde, a finança, Pai, em nome de Jesus, olha, eu peço que o Senhor olhe na minha finança, na minha saúde, sabe? Assim, e depois você só vem, olha, Pai, lembra da oração que eu fiz ontem? Eu agradeço pela fé, eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor já me entregou. E assim você vai orando, e isso, irmãos, vai ligando aqui na terra e no céu a oração e a tua fé, junto com o poder de Deus, e ela chega em forma de resposta, ela chega em forma de milagre. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória seja dada a ti, Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo poder, sabe, do Senhor e a tua misericórdia que tem todos os dias sendo nos ofertados. Obrigado, Senhor, porque em nós não há merecimento. Assim está escrito na tua palavra e é verdade. O que o Senhor tinha para fazer, o Senhor já fez, entregou o seu Filho por amor a nós, e agora é o nosso dever, Pai, fazer com que tudo aquilo que foi conquistado, nós possamos andar nos passos de Cristo, chegar mais próximo do Senhor para receber. Obrigado, Senhor, pela história linda que o Senhor escreveu para cada um de nós. Mesmo que muitos não estão vendo essa história linda, estão passando pelo processo do vento tempestuoso. Mas é um vento que o Senhor fará calar. É um vento que o Senhor fará parar. É a fúria do inimigo que tem vindo contra a vida de muitos que o Senhor também vai fazer retroceder. Pai amado, Pai bendito, obrigado.
Obrigado porque dentro da vida financeira, dentro da saúde, dentro da vida familiar, dos casamentos restaurados, dentro da vida espiritual, o Senhor tem tido misericórdia e tem nos firmado na rocha que é o Senhor. Obrigado por nos orientar cada dia, obrigado por essa palavra de Lamentações, capítulo 5. Uma palavra onde o profeta Jeremias ora, intercede, chora pelo povo, porque tinha errado contigo, estava no cativeiro sofrendo duras coisas. Ali, Pai, em nome de Jesus Cristo, Jeremias fala e nos alerta, ali a água era comprada. Senhor, que tempo difícil. A comida, ele tinha que recorrer aos próprios inimigos para poder se alimentar. E se os inimigos não quisessem vender, eles não poderiam comer. Ele fala de um fogo abrasador, tanto do sol como da fome, porque trabalhavam de sol a sol no cativeiro, por coisas que haviam feito contra ti. Mas Jeremias acreditava que se o povo se arrependesse, era o chamado dele. Ele entrava na presença do Senhor pedindo misericórdia para que esse povo de um cabeça dura, de um coração duro, se voltasse ao Senhor e visse o tamanho do sofrimento que eles mesmos causaram para eles próprios. E o Senhor, quando ele termina ali com uma pergunta se a sua ira ia durar por muito tempo, ele sabia que não ia durar por muito tempo, porque o conserto do Senhor tem hora para começar e tem hora para terminar. E a gente sabe da história. Depois o rei Nabucodonosor tenta achar que era maior, que tudo que ele tinha conquistado tinha vindo dele, mas não, foi o Senhor que havia permitido. E ali o flagelo do povo do Senhor estava terminado. Então tudo que o Senhor faz como conserto, tudo que o Senhor permite, às vezes, que para o nosso olhar, às vezes, é um duro ensinamento, tem começo e tem fim. E depois aqueles que permanecerem, que não negarem ao Senhor, que se verdadeiramente se aproximarem mais de ti, sairão e tomarão posse da terra de promessa que o Senhor entrega na vida de todo aquele que permanece, que não se desvia dos teus caminhos. Deus amado, Deus bendito, o que nós temos ansiado, porque nós estamos caminhando para o fim, é o entrar na cidade santa que o Senhor foi preparar. Sentar naquela mesa que está sendo preparada e já está preparada para todo aquele que permanecer. E ali se assentar, comer contigo, comer com todos esses heróis da fé que nós falamos tanto aqui na palavra. Que é a tua boca viva falando conosco. Obrigado, meu Deus, por cada família aqui, pela vida da irmã Rita, pela vida da Jaqueline, pela vida da irmã Fabiane, que também está passando por uma enfermidade, mas o Senhor é Deus. O Senhor é grande para transformar, para quebrar, para destruir, para quebrar mesmo, para esse tratamento e dar ali a ela um renovo, tudo novo. Onde a medicina acha que precisa disso e daquilo, mas não, o Senhor faz com que remédios novos, o Senhor faz que sejam restaurados ossos, o Senhor faz com que órgãos dentro do nosso corpo que possa estar ali em falência ou com alguma enfermidade, seja renovado, seja, se não for renovado, reconstruído um novo. Em nome de Jesus eu creio e em nome de Jesus eu profetizo. Pai amado, Pai bendito, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu creio que assim está sendo feito, para a honra e glória do Senhor, tanto na saúde como na vida financeira do teu povo, nos negócios do teu povo. Tem muitos dos teus filhos, Pai, que estão ali com seus negócios, que estão para fechar, que estão para falir, estão sem clientes, mas o Senhor é Deus, que derrama dos céus um cheiro suave e agradável para atrair vidas, para atrair clientes, clientes bom pagadores, Pai, não clientes também que venham dever para o teu povo, não. E aquele que deve, Pai, incomoda para pagar o teu povo, porque o teu povo espera para poder abençoar os seus funcionários, para pagar com seus compromissos, para estar de cabeça erguida. A tua palavra nos diz que nós não somos cauda, nós somos cabeça, e que nós não vamos pedir emprestado, nós emprestaremos a muita gente. E eu creio e profetizo sobre a vida dos teus filhos e filhas aqui na live, tanto no grupo de oração, onde esse áudio, onde essa live chegar, seja recebida, Pai, em nome de Jesus, e tomada posse essa promessa que não sou eu que faço, é o Senhor.
E nós louvamos ao Senhor porque cremos que ela se concretizará nas nossas vidas. Casamentos restaurados, Pai, em nome do Senhor eu profetizo aqui. Casamentos aí, Pai, que estão aí, o inimigo tem batido, fazendo com que um queira ir viver longe do outro. Pessoas, vidas que foram unidas pelo Senhor, o inimigo não tem poder de separar. O Senhor é um Deus poderoso que faz milagres. Onde muitos acham que não tem jeito, é onde o Senhor opera e mostra que tem jeito. E essas vidas possam ser testemunhos vivos do teu milagre, para alcançar as vidas daqueles também que estão na mesma situação. Deus amado, Deus bendito, é na saúde, é na vida financeira, é no casamento, é na vida espiritual. Pai, em nome de Jesus, em vidas também, Pai, que estão ali aprisionadas. Que o Senhor sabe, Pai, muitos estão aprisionados no vício das drogas, do cigarro, da bebida, Pai, de todo tipo de vício, Senhor. É de pornografia. Pai, em nome de Jesus, visita esses jovens, visita esses homens, essas mulheres. Pai, em nome de Jesus, repreende esse espírito maligno que tem acabado com casamentos, que tem destruído vidas. Pai amado, Pai bendito, glórias ao Senhor seja dada sempre, porque nós cremos na autoridade do nome de Jesus Cristo que está sendo feito. Essa libertação nestes filhos e filhas do Senhor, nos 4 cantos da terra, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço também pelo poder colocado nos copos com água, nas mãos levantadas, naquelas que estão com as fotos dos seus entes queridos, com roupas, estendendo as suas mãos para aqueles que eles querem que sejam alcançados, colocando ali para suas causas na justiça, os seus exames médicos, Pai, tudo aquilo que eles precisam de Ti. Que em nome de Jesus eu creio que a mão do Senhor que opera o milagre sempre está estendida para essas vidas, para essas causas que o Teu povo está apresentando. E eu creio, em nome de Jesus, no milagre sobrenatural vindo da Tua parte, que os Teus filhos sejam testemunhos e tragam os testemunhos para contar da Tua mão e do Teu milagre. Desde já louvo e agradeço ao Senhor também, Pai. Antes, o irmão Anderson, o irmão Alexandre e o outro, que eu esqueci o nome, vão viajar, Pai, na segunda-feira de avião. O Senhor é um Deus que sempre coloca os Teus anjos ao redor. Coloca os Teus anjos como muralhas de fogo ao redor dos Teus filhos, para que eles vão e voltem em segurança. Eu creio em nome de Jesus. E os Teus filhos também, Pai, que vão viajar por aí. Pai, em nome do Senhor, que eles venham orar, que nós também intercedemos por eles, mas que eles também venham orar antes de colocar os pés em qualquer avião, para que o Senhor seja o comandante, para que o Senhor seja o piloto, para que o Senhor seja o copiloto, para que todas as áreas do avião, todas as peças sejam revisadas pelo Senhor. E ali, Pai, em nome de Jesus, o poder do Senhor que guarde, livra, leve e traga segurança em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço também, Pai, pelo livramento, porque o Senhor mais uma vez me deu a visão de novo daquele carro atravessado numa curva na estrada. Em nome de Jesus eu creio no livramento do Senhor. O inimigo está tramando, mas em nome de Jesus ele já caiu por terra. Para honra e glória do Teu santo nome. Visita cada filho e filha do Senhor que está em viagem. Visita os motoristas, todos que vão pegar ônibus, que eu também vou, motorista de carro, de táxi, de Uber, Pai, em nome de Jesus, de trem, de metrô, Pai, todos os transportes sejam ali cuidados pelo Senhor, que nos traga e nos leve de volta em segurança, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim como os estabelecimentos do Teu povo, Pai, guardados por anjos guerreiros, seguranças da parte do Senhor, guardando de todo o intento do inimigo. Eu creio, Pai, que os Teus filhos estão blindados pela armadura de Efésios 6, guardados pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, minhas irmãs, obrigado. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, lamentações, misericórdia. Eu sei que para muitos irmãos eu já ouvi isso, eu estou dizendo que eu já ouvi. Que a gente, às vezes, quando fala muito de misericórdia, a gente, você é bobo, você é muito bobo, você é muito mole, não, você é muito, coraçãozinho de manteiga. Mas, irmãos, eu prefiro ser assim. Porque eu sei o que o Senhor tem feito na minha família, o que o Senhor tem feito na vida de muitos outros que são da mesma forma. Porque é por conta de muitos, irmãos, que clamam por misericórdia, que muitos não pereceram ainda. Então, o que eu não quero é o princípio, né? Dos mandamentos do Senhor. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos.
O que a gente não quer para nós, a gente não deseja para o outro. Então pode não estar ocorrendo na minha casa, mas às vezes tem um vizinho, tem outro, tem um amigo, um filho de um amigo, uma filha de um amigo, um casal conhecido, passando por alguma coisa, e a gente tem que orar, irmãos. Irmã Ana Paula, Lamentações capítulo 5, tá, irmãs? Irmã, é a oração de Deus por misericórdia, tá? E o Senhor é Deus que nos traz misericórdia. Jaqueline Rapper, a paz do Senhor seja bem-vindo. Então, irmão, minha irmã, Deus é Deus. Dentro de lamentação, pode ser que muitos, como alguns gostam de falar, ele era chorão. Não, ele era um homem humilde que tinha amor pelo próximo, mesmo sabendo que eles tinham errado. E o Senhor é Deus, irmãos, que ele tem misericórdia mesmo das pessoas que às vezes erram. Vou orar, tá, Ana Paula? Vou colocar no caderno de oração seu nome, tá? Em nome de Jesus. Então, irmã, meu irmão, minha irmã, o Senhor, ele sempre vai estar junto daquele que está buscando ele, que pede a ele. Jeremias, por mais que ele estava vendo o sofrimento do povo, ele sabia que o povo tinha errado com Deus. Mas que a ira do Senhor não ia durar para sempre. Tinha começo e tinha o horário de acabar, o tempo de acabar, e assim foi. Mas precisando que o povo, eles sempre vinham, Ezequiel foi assim, outros foram sempre chamando o povo para o arrependimento. Se a gente se arrepender, irmãos, independente do que a gente tenha feito, o Senhor é fiel para nos perdoar. Como também lhe perdoa, irmãos, às vezes aquele que talvez você está ali orando para que quer que Deus pese a mão, mas você não sabe como é que o outro lado está, porque se ele clamar e se arrepender dos maus caminhos dele, o Senhor do céu pode ouvir. E talvez aquele que você quer que Deus pese a mão, seja ali alcançado pela misericórdia do Senhor. Por quê? Porque se arrependeu e verdadeiramente o Senhor viu o coração sincero. Então, irmãos, eu tenho visto muita atrocidade por aí, a gente às vezes julga muito, é do ser humano. Mas quando a gente clama por misericórdia, irmãos, Albuquerque, a paz do Senhor, o Senhor alcança. A misericórdia do Senhor, não é, irmão? É Lamentação capítulo 3, versículo 22. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, mesmo aqueles que são duros, que não clamam por misericórdia, mas tem gente clamando por misericórdia. Porque se não existisse essas pessoas que muito, vamos dizer, chamam de boba, porque oram por misericórdia, porque pensam no próximo, pensam sempre além, não no calor das coisas, é por isso que muitos não estão sendo consumidos. Então, em nome de Jesus, irmãos, sempre no meio das suas orações, clame por misericórdia, porque sempre há misericórdia para todo aquele que busca, para todo aquele que clama. Esse é o recado de Deus. Ah, irmão, mas o que não sei? O Senhor antecipa, Ele sempre avisa, e isso Ele está nos alertando. Peça misericórdia. Tá, irmãos? E pode ocorrer o que for. Isso eu venho avisando, irmãos, já faz tempo aqui. Pode negócio de saúde, pode de economia, pode o que for que o mundo mostrar de guerras, rumores de guerras. Irmão, o mundo pode mostrar qualquer coisa, mas nós somos um povo que não somos desse mundo. Nós vivemos nele, mas nós não somos daqui. Nós fazemos parte da família de Deus e fazemos parte da cidade do reino do Senhor. Então nós vamos sim, irmãos, não nos dobrar ao que o inimigo tem tentado mostrar, o que a humanidade, o mundo, esse povo da ciência, o negócio está mostrando, não. Nós somos um povo que olhamos para o Senhor. Nós se dobramos ao Senhor, mas não se dobramos ao mundo. Então, irmãos, é misericórdia. É por conta da misericórdia que nós não somos consumidos. E verdadeiramente, irmãos, o Senhor mais uma vez está nos privilegiando. Então tome posse, mesmo que você não está entendendo, às vezes o que a irmã Adriana está dizendo aqui, como eu falei, mandei o áudio para as irmãs, o que ocorreu no sábado, a convocação de Deus ali, para alguns irmãos, não era para vocês, se fosse o Senhor tinha mandado falar, era coisa para alguns filhos dele, não foi só para mim, foi uma convocação de Deus e havia necessidade. Mas quando Deus convoca os filhos para orar, irmãos, não é qualquer coisa pouca que vem por aí. Mas o Senhor está nos alertando. Primeira palavra, clame por misericórdia. Amém?
Amém? Irmã Ana Paula, que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor, como nós pregamos aqui, esteja sobre a sua vida. Creia que Deus é Deus. Se você está buscando, minha irmã, como você está pedindo oração aqui, você está esperando a resposta do Senhor, espere a resposta de Deus. Não saia fazendo aquilo que Deus não enviou. Espere no Senhor, porque do alto Ele lhe mandará comandos, Ele lhe dará sinais, Ele falará o que você tem que fazer. Não se precipite. Tá, irmã? Faça o que Deus mandar e espere. Deus ainda não deu a resposta, espere. Porque no dia e na hora que o Senhor tem para lhe entregar aquilo que você pediu, vai chegar. Mas a gente tem que ser obediente. Tá bom, irmã? Então, quando no meio das suas orações, sempre também peça misericórdia. Se é por alguém que você está orando, peça a Deus misericórdia. Se é pelo teu casamento, pela tua filha, pelo teu filho, se você tiver, pela tua família, misericórdia. E o Senhor, eu creio que do alto ouvirá e dará misericórdia. E entrará na situação que você pode estar vivendo e mudará ela, em nome de Jesus. Viu, irmã Ana Paula? E assim também na vida de todos aqui. Tá bom, irmãos? Vamos aqui se despedindo. Eu vou orar mais uma vez, só para despedir de vocês, agradecer ao Senhor por essa live. Mas, e sempre, irmãos, eu estou numa felicidade mesmo preocupada. Porque preocupada eu estou, não deixo de ficar. Porque eu sei o que é chamado, o que Deus sabe quando Ele vai nas entrelinhas revelando. E eu creio que até o final desses 10 dias, nós vamos falar 5 primeiras palavras, começando hoje até sexta, depois na próxima segunda até sexta, tá, irmãos? Ou se o Senhor pedir para emendar sábado e domingo, aí é o critério dele, mas até então não. Então, nós vamos falar primeira, segunda, terceira, quarta e quinta palavra até sexta-feira. Depois, na próxima semana. São 10 palavras e em nome de Jesus nós vamos estudar elas todas. A primeira, Lamentações capítulo 5, misericórdia. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu despeço agora, Pai, do teu povo que ficou até aqui. Que em nome de Jesus, quando eles forem dormir agora, tenha um sono reparador, um sono onde possa haver sonhos proféticos, direcionamento da paz do Senhor. Em nome do Senhor, mais tarde, quando levantarmos revigorados, com nossa força restaurada, com nosso ânimo sempre alegre, porque nós temos que ter bom ânimo para vencer as batalhas de cada dia. Que assim seja na vida dos teus filhos e filhas.